Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 42ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na última unidade de estudo, a unidade 8, Admoestações e Exortações Finais. E o assunto que abordaremos hoje em nossa aula é Maiores Privilégios e Maiores Responsabilidades, que está em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 24. Em nosso estudo da Carta aos Hebreus, chegamos ao que podemos chamar de clímax. Lembremos que os hebreus haviam se tornado cristãos, mas estavam prestes a desistir de tudo e voltar ao judaísmo. Isso em grande parte se devia às perseguições e dificuldades que os cristãos deviam sofrer, as quais julgavam insuportáveis. O autor lembrou a eles, e a nós também, por que tinha de haver dificuldades na vida cristã, dizendo que se deixássemos de progredir na vida espiritual até o final, estaríamos para sempre perdidos. Agora o autor se concentra no ensino de duas lições importantes. Nos versículos 18 a 24, ele explica por que é melhor ser cristão do que judeu. E nos versículos 25 a 29, enfatiza que quanto mais altos os privilégios, maiores serão as responsabilidades. O propósito do autor é alargar os horizontes dos leitores e capacitá-los a entender a verdadeira glória daquilo que participaram como crentes verdadeiramente cristãos. No presente momento, estão sendo tentados a voltar para o judaísmo, a que pertenciam antes, um sistema que enfraquece violentamente em comparação com o cristianismo. Os que estiveram no Monte Sião jamais poderão considerar a voltar ao Monte Sinai. O cristianismo é superior ao judaísmo. Esse texto é o grande final da série de exortações que ensina a encorajar os cristãos a se manterem firmes em sua confissão. Assim, mais uma vez, o autor retoma o tema predominante de sua carta e mostra a grande supremacia das dádivas da nova aliança em relação àquilo que foi concedido a Israel. O autor contrasta o Monte Sinai com o Monte Sião, a lei com a graça, a antiga aliança com a nova aliança. Duas verdades serão destacadas na aula de hoje. Que devemos olhar para cima e contemplar a Jerusalém celestial, e devemos olhar para frente e aguardar o reino inabalável. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontrarão a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso e gracioso Pai, mais uma aula está proposta para edificar a nossa fé. Te pedimos para que nos ajude, ilumine a nossa mente para que possamos ser transformados com este estudo. Nós precisamos ter os nossos corações pautados na sua verdade, para que possamos caminhar sobre elas e submetermos a elas, pois a sua palavra é a verdade, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Maiores privilégios e maiores responsabilidades. Vamos ler Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 29. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada,
pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arraulados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nos versículos 18 a 29 do capítulo 12 de Hebreus, vemos os benefícios da nova aliança. O autor faz o contraste final entre as duas dispensações, o Monte Sinai com o Monte Sião, a lei com a graça, a antiga aliança com a nova aliança. Devemos olhar para cima e contemplar a Jerusalém celestial. Devemos olhar para frente e aguardar o reino inabalável. Uma decisão a tomar: ser obedientes, ser confiantes e ser reverentes. Vamos agora falar dos destaques que fizemos da leitura de hoje. No estudo de hoje é apresentada a natureza inacessível de Deus e a sua santidade flamejante, descrita em termos de fenômenos terrestres. Como observamos, há completa ausência de artigo antes de qualquer dos termos enumerados. Isso é evidência clara que visam ser termos gerais, sendo enumerados não por causa do significado particular de cada um, mas porque todos concordam em salientar o caráter terrível da presença de Deus. Indica também, por esses símbolos, a experiência subjetiva dos que se acham debaixo da lei. Não chegaram ao fogo palpável e aceso. Essas palavras se referem ao Monte Sinai, embora não nomeie, e a cena a que alude está integralmente descrita em Deuteronômio 4 e em Êxodo capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 18. Vamos ler? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Êxodo capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 18. A escuridão simboliza a confusão do pecador diante das exigências da lei. As trevas simbolizam a desesperança da salvação pela lei. A tempestade caracteriza a inquietude do pecador em sua luta contra as correntes em turbilhão do pecado. O monte é palpável, mas os elementos em fúria sobre ele mostram-se insubjugáveis, isto é, impossível vencer ou dominar ao ser humano, apenas a Deus. Ao toque da trombeta, era a chamada do Senhor para o povo de Israel, que se estendia ao norte do Sinai, símbolo da reunião final de todo o povo diante do grande trono do juízo de Deus. Ao som das palavras, será ouvida a sentença final, seja de recompensa, seja de castigo. Assim,
Todas as características dessa cena visam impressionar o povo de Deus com um sentido de santo temor e profunda reverência. Palavras como essas, acumuladas dramaticamente para descrever uma das cenas mais sagradas e mais terríveis registradas em toda a história, não podiam deixar de implantar de maneira profunda no coração do povo o sentido de reverência à santidade de Deus e a necessidade de obediência aos mandamentos dele pronunciados de modo audível desde os céus. Nos versículos que lemos, retrata o temor da presença divina que levaram os israelitas a pedir que não se falasse mais nada, pois a santidade de Deus impedia a aproximação de qualquer coisa imunda, mesmo de um animal. O fato de o próprio Moisés, o servo eleito de Deus, não poder aproximar-se sem medo e tremendo, dá-nos a mais elevada e vívida impressão de terror associada à revelação da lei. Da transmissão de uma atmosfera de caos, de terror, para uma de confiança e paz, assinala claramente a mudança das disposições. E também a todas as coisas que o autor apresenta. Os cristãos chegaram a Sião, onde se acha a cidade santa. Estabelece um forte contraste entre o Sinai e o Monte Sião. Repare só. Primeiro, o Sinai está sitiado no deserto, com sua aridez e suas tempestades de areia. O Monte Sião, em Canaã, é terra fértil, frutífera e irrigada desde os céus. Segundo, Deus visitou o Sinai apenas durante um curto período, mas prometeu habitar em Sião para sempre. Terceiro, o Sinai ficou marcado como um monte de terror e medo, já Sião como uma habitação de paz. O Sinai, de uma rocha maciça e precipícios escarpados, jaz em meio à tempestade solitário. Sião foi coroado a cidade do Deus vivo, símbolo de Jerusalém celestial, onde o Senhor se manifesta ao seu povo. Quinto ponto. Deus entregou a lei no Sinai, mas proclamou o Evangelho em Sião. Sexto ponto e último. Israel foi tremendo de medo ao monte material. Os cristãos vão com confiança ao Sião, o monte espiritual, pois este é o fundamento de uma dispensação espiritual nova e eterna. Neste contexto, o fogo e os relâmpagos, os quais ameaçam a volta de Sinai, são comparados com as miríades de anjos no Monte Sião, em que cada anjo é um espírito ministrante. Esta visão que o autor deseja demonstrar tem o objetivo de encorajar o povo desanimado e perseguido, de que as realidades do mundo celestial e o que o Evangelho oferecia não são a vocação de um deserto de solidão, mas da cidade do Deus vivo, povoada por miríades de anjos e pelos redimidos que haviam terminado sua carreira e entraram pelas portas da cidade eterna. O Sinai, mesmo para o selecionado Moisés, foi quase insuportável. Deus, com todos os seus atributos pertencentes à esfera do divino, longe estava da humanidade. Seu esforço de aproximação foi um gesto de amor, de caridade e de graça. Mas a massa leiga ficou privada da presença direta do transcendente por insuportabilidade. Assim, o Sinai, embora benéfico, não foi suficiente para a remissão dos pecados. O homem era inabilitado espiritualmente para conceber, aceitar e seguir a lei. Sião, a bênção de acesso somente nos é possível porque o Filho de Deus esvaziou-se da sua glória inacessível, humanizou-se e habitou conosco. Deus, portanto, para ter acesso aos homens, fez-se homem. Está lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Todos os eleitos, sem temer, estão em contato direto com Deus em Jesus por instrumentalidade do Espírito Santo. Jesus é o mediador da nova aliança. Viemos à presença de Deus por seu sangue, por seu acesso e pela paz com Deus. E falam-nos de boas-vindas. Por isso, devemos olhar para cima e contemplar a Jerusalém celestial. Chegamos agora a uma parte do estudo que nos dá a última e mais terrível de todas as advertências contra a apostasia. Devemos olhar para frente e aguardar
o reino inabalável. Há um contraste direto entre a voz sobre a terra e a advertência dos céus. Diante do que lemos, uma pergunta ainda se faz necessária. Se os crentes hebreus se recusassem a permanecer fiéis a Cristo, insistindo em voltar para o judaísmo, o que lhes aconteceria? A resposta está nos versículos 25 a 29. Quão terrível é esse aviso! Tapar os ouvidos para a advertência divina é lavrar a própria sentença de derrota. E mesmo Deus que falou na antiga aliança fala conosco hoje. Temos a obrigação de ouvi-lo. Quem não o quis ouvir no velho concerto, pereceu. De igual modo, a sua palavra encarnada em Cristo Jesus é a nós exposta, exemplificada e comunicada por Ele. Não pode ser esquecida ou perdida e nem descumprida. A palavra final do Verbo, Jesus, removeu as coisas removíveis do pacto mosaico, mas manteve tudo que era permanente. O reino político de Israel chegou ao fim, mas o reino espiritual de Cristo, do qual fazemos parte, é inabalável e eterno. Dele somos súditos e lhe devemos irrestrita fidelidade e serviço, mas com alegria e despreendimento, e também com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Não há bênção sem sacrifício, não há glória sem dever. Nós recebemos este reino inabalável. Devemos reter a graça pela qual devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A graça, em sua doçura, declara a severidade. A graça divina nunca nos é prometida sem ser acompanhada por ameaças. Uma decisão devemos tomar. Essa passagem deve não apenas levar-nos à contemplação das coisas do porvir, mas nos motivar, sobretudo, a uma resposta imediata de obediência, confiança e reverência. Vamos tratar das 3 decisões ressaltadas em nosso estudo. Primeiro, devemos ser obedientes. Não podemos recusar aquele que fala desde os céus. Deus existe e fala. Logo no princípio do nosso estudo, nós estudamos que Deus fala de muitas maneiras. Fala aos pais, aos profetas e agora fala através de seu Filho. Deus continua falando e sua voz é poderosa. Sua voz despede chamas de fogo. Sua voz é irresistível. Não a ouvir é insensatez. E ouvi-la e não obedecer é loucura. Segundo, devemos ser confiantes. A descrição dos eventos no Monte Sinai é aqui associada à profecia de Ageu, capítulo 2, versículo 6, acerca dos últimos dias. Nos dias de Moisés, a montanha do Sinai foi abalada, mas no grande dia da volta de Cristo, toda a terra e os céus serão abalados e removidos. O povo de Deus pertence a essa ordem daquilo que não será abalado nem removido. Os cristãos vivem num mundo abalado, mas não temem porque os seus olhos estão no horizonte, olhando além, aguardando o reino inabalável. Mesmo conscientes de que vivemos num mundo de instabilidade política, de pressões sociais, de crises econômicas, de apostasia religiosa, de sofrimentos físicos e da decadência moral, nós não nos desesperamos. Nossa confiança está em Deus, em quem permanecemos firmes e inabaláveis. O terceiro ponto é que devemos ser reverentes. A confiança inabalável que temos em relação ao futuro não deve nos levar a uma postura de arrogância, mas de humildade, temor e reverência. Devemos viver numa atitude de grata adoração. Oh, quão glorioso amor é esse que levou o nosso Deus Santíssimo a se fazer conhecido de homens pecadores. O fogo do Sinai extinguiu-se e é uma coisa passada. Mas o ardente fogo da santidade de Deus, bem como seu zelo e seu amor, jamais será extinguido. O crente sabe que diante da santa presença de Deus, seus pecados são expostos, mas também se alegra, porque pela misericórdia divina, esses pecados são definitivamente apagados. Contudo, pela graça, é possível permanecermos fiéis a Deus em um ambiente de tentação. Em suma, seja em Cristo, seja em nós,
É a natureza interior que determina o ato exterior. Mediante a firmeza de espírito e a reação de fidelidade que acompanha, poderemos servir a Deus de modo tal que produza reverência e santo temor. À luz de tudo isso que estudamos, nós devemos ser gratos a Deus pelo que nos foi concedido em Cristo e devemos eliminar da mente todos os pensamentos tendentes a abandonar o cristianismo, a voltarmos ao antigo modo de viver. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passaremos às nossas considerações finais. Faz parte da santificação a vigilância na vida espiritual. Experiência de fé que Deus nos concede jamais podem tornar-se motivo de autocomiseração, isto é, sentir-se pena de si mesmo. Elas não visam deixar-nos seguros, porém, constituem incentivo para nova dedicação e nova aprovação. Nosso caminho na terra vai sempre de fé em fé. A santificação recebe impulsos renovados na alegria da salvação. Na comunhão com Cristo, na vida com Deus, foi-nos dado uma riqueza tão imensurável que o brilho da alegria no Senhor também pode superar experiências difíceis e incompreensíveis na vida cristã, pelas quais Deus nos conduz. Santificação é vida na responsabilidade perante o Santo Deus. Esta responsabilidade inclui ouvir e obedecer. Na vida com Cristo, as coisas não funcionam sem que se ouça com disposição e oração a palavra da Sagrada Escritura. Unicamente sua palavra é a diretriz para a fé e a vida. Quem afasta a palavra de Deus de si e estabelece seus próprios critérios, perde a Cristo e com ele a salvação eterna. A força motora da santificação é a esperança, que Deus nos presenteia em nosso caminho. Toda busca por uma vida agradável a Deus jamais deve prender-se a si própria, mas tem de permanecer orientada para o alvo que Deus mesmo lhe estabeleceu, a participação na glória eterna, na qual Deus recebe de modo perfeito a honra e a adoração que na verdade pertence exclusivamente a Ele. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai querido e amoroso, nós te agradecemos por sua palavra, te bendizemos pelo seu amor e por sua misericórdia em nossas vidas. Obrigado por sua graça, que nos ajude a viver neste mundo, mas não sermos deste mundo. Nos ajuda para que não venhamos a vacilar em nossa peregrinação pela terra, que os nossos olhos sejam fitos em Cristo e que o Espírito Santo desenvolva em nós o seu fruto e que os dons do Senhor sejam manifestados através das nossas vidas para a edificação de sua igreja e que o nosso Senhor Jesus Cristo interceda sempre por nós, para que sejamos capazes de viver seus preceitos e que a nossa vida glorifique o teu santo nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nos despedimos neste momento. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estarmos estudando a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Nós nos vemos na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Abraço a todos, até lá.